कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते भूमिशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधदक्षै तीर्थास्य कामादि तरङ्गमयि श्रीपादं शरणागतम् गंधर्विके निजवने गंधर्विके आदेविका कुवर कदकदयद्वाचा चाचने पंचभुजी दंडवादुर्भुताप्ति अस्य प्रशान्तमङ्गस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गन्धर्विके निजगणे रूपमञ्जरी करार्चितपादपद्मं कृष्णनभुजार्वितमस्तकायां आमदकनकगौरी पदारविन्दं सन्वयामि सन्प्रीतं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, primeiramente, eu ofereço meus humildes e respeitáveis Dandavat Pranams aos pés de lótus do meu mestre espiritual, Nitya Lila Pravistam Vishnupadas, Astotrachat Shri Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj e ao meu Shiksha Guru e Sannyas Guru, Nitya Lila Pravistam Om Vishnupada, Astotrachat Shri Srimad Bhakti Vedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, eu ofereço meu Dandavat Pranams aos pés de lótus de Nitya Lila Pravistam Vishnupada, Astotrachat Shri Srimad Bhakti Vedanta, Srila Swami Maharaj, Srila Goura Govinda Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Shridhar Deva Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj e a todos os devotos sêniores, todos os Vaishnavas e Vaishnavis e a todos os meus respeitáveis convidados. Então eu não pretendo tomar muito do seu tempo. Já são quase 9 horas da noite. Então eu gostaria apenas de falar algumas poucas palavras. Prabhuji Murali. O nome dele é Murali. E Krishna, ele toca Murali, a flauta, né? Então ele se chama Muralidas. Ele apresentou o Kirtan, né, de maneira belíssima. O Kirtan dele é muito belo e atrativo, né? E é chamado... Ele cantou essa canção, né? Mangala Gita, do Shri Gita Govinda, Shita Kamala. Ele também cantou outro Kirtan de Rai Ramananda. Rai Ramananda compôs esse Kirtan antes de ele se encontrar com Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ele compôs esse Kirtana. Kalayati Nayanam Dishi Dishi Valitam Pankajana Iva Mridu Marutas. Se a gente compara essa canção se você analisa essa canção, você vai entender o humor nesse Kirtana. Na verdade, essa é a nossa meta derradeira. Por isso, Shri Chaitanya Mahaprabhu, dia e noite, ele se associava com Swarupa Damodara e Rai Ramananda. Quem? Swarupa Damodara e Rai Ramananda. Quando Shri Chaitanya Mahaprabhu ele sentia as dores da separação com o mesmo humor de Srimati Radhika, ou seja, esse Divya Umad de Srimati Radhika, a loucura transcendental de Srimati Radhika, então nesses momentos era muito difícil sobreviver. Quando Shri Chaitanya Mahaprabhu ele ficava completamente absorto, né, nessas dores da separação de Srimati Radhika, né, com relação a Shri Krishna. Uddhava também presenciou, né, essa loucura transcendental de Srimati Radhika.
Divalmadini Shrimati Radhika. O Tattva-Siddhanta é muito belo e a profunda filosofia está lá dentro. Então a forma original de Shrimati Radhika é Vrishabhanu Nandini Shrimati Radhika. É a filha de Vrishabhanu Maharaj. Ela sempre permanece com Krishna. Onde tem Krishna, onde está Krishna, tem Radha, e onde está Radha, está Krishna. Onde está Radha, está Krishna, e onde está Krishna, está Radha. Que Radha e Krishna, eles são um só. Eles não são dois, eles são um. Mas Krishna pensa, como é que eu vou saborear, né, a rasa, as doçuras? Então, nesse momento, a potência de prazer de Shrimati Radhika, ela se manifesta dele mesmo, de Shri Krishna. Então, por isso, Shrimati Radhika sempre está com Krishna, às vezes de maneira manifesta e às vezes de maneira imanifesta. Murta e amurta. Murta significa manifesta e amurta significa imanifesta. Então esse verso do Shri Chaitanya Charitamrita fala isso. Muito belo esse slogan. Então, Vrishabhanu Nandini Shrimati Radhika é a forma original de Shrimati Radhika. E ela tem duas expansões para Kashi. Uma é Samyogini Radha e a outra é Vijogini Radha. Samyogini Radha, ela se encontra com Krishna em Kurukshetra. Então tem esse kata sobre Kurukshetra Milan, o encontro, né, em Kurukshetra. E Parikshit Maharaj, desculpa, perdi. E Vyogini Radha, quando Krishna foi de Vrindavana para Mathura, então nesse momento, Shrimati Radhika, ela sentiu muitas dores de separação de Krishna. Então dia e noite, ela ficava dia e noite absorta pensando em Krishna, e ela ficava chorando. Então essa Shrimati Radhika é chamada de Vyogini Radha. Vyogini significa, né, Shrimati Radhika com esse sentimento de separação. E onde ela fica? Em Uddhavakyari. Então, quando Uddhava foi até Vrindavana, ele viu essa loucura transcendental de Shrimati Radhika, esses humores mais elevados de Shrimati Radhika. Então, da mesma maneira, Shri Chaitanya Mahaprabhu, quando ele estava ficando em Jagannatha Puri, e ele sentia essas dores da separação de Shri Krishna, então nesse momento, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele pensava que quem ele era, ele pensava, eu sou Radha, e agora o meu amado Krishna, ele me deixou. Então esse humor, ele chorava enquanto sentia esses sentimentos. Indranandan. Para onde você foi? Quando é que eu vou me encontrar novamente com meu amado Krishna? Então, dia e noite, Shrimati Radhika, ela chorava. Da mesma maneira, Shri Chaitanya Mahaprabhu, quando ele ficava em Gambhira, vocês sabem onde é o Gambhira? Quem já foi no Gambhira, em Jagannatha Puri?
At that time, Então, naquele momento, Lord Chaitanya Mahaprabhu, the same mode, Virahini Srimati Radha. naquela época, né, Chaitanya Mahaprabhu com esse humor de Vyogini Shrimati Radha, que ele sentia esses sentimentos de separação. Então, nesse momento, Swarupa Damodara e Raya Ramananda, eles pacificavam Shri Chaitanya Mahaprabhu. E como eles pacificavam? Então, Krishna Das Kaviraj, ele explica nesse verso, né? Quando Shri Chaitanya Mahaprabhu sentia as dores de separação com relação a Shri Krishna, então nesse momento, Swarupa Damodara, ele recitava essa canção. Às vezes ele recitava o Gita Govinda. Na verdade, essa canção, essa canção é composta por Shri Jayadeva Goswami no Gita Govinda. Esse é um Rasa Madhurya Grantha, né, um livro de sobre raça muito elevado. Se alguém quer saborear essas doçuras mais elevadas, deve ler esse livro, Gita Govinda. Jayadeva Goswami Pada, ele mesmo compôs um verso. O significado desse verso é explicado por Shri Jayadeva Goswami. If your mind absorbed with the purpose, melodies, what will do? You always remember that melody, that is called how Rama and Krishna's sweet amorous pastime. Então, se você, para sua mente se absorver nos mais elevados sentimentos, né, de essas doçuras transcendentais, então sempre se lembre dos passatempos amorosos de Radha e Krishna. Se você tem alguma curiosidade, então você, né, a respeito disso, você deve ler esse Grantha, esse livro. Caso contrário, você nunca vai alcançar sua meta. Então, Jayadeva Goswami Pada, muito humildemente, ele diz isso. Como é belo esse Grantha. Então, esse Katha sobre o Gita Govinda é muito belo. Prabhuji, Muralidhar,
It's a very nice, beautiful Ele cantou rhythm and essa I canção mood muito also expressed. belamente, né, expressando esses humores mais elevados, e o coração de todos ficou completamente derretido de ouvi-lo. Then he also sang another song, Aí ele cantou então outra canção, uma canção de Rai Ramananda. Qual canção? Shivalitam Pankajani Vridu Marutalitam Hinayanam Shivalitam Pankajani Vridu Marutalitam Hinayanam Shivalitam Pankajani Vridu Então, na verdade, esse é o humor mais elevado de Srimati Radhika. Nessa canção, Shri Rai Ramananda, ele manifestou qual humor de Srimati Radhika? That is called Srimati Radhika's how she is going to rendezvous to meet with her beloved Krishna. Ele manifestou como o humor de Srimati Radhika quando ela vai se encontrar com Krishna. Because Srimati Radhika's 8 Naikas mood in this verse. Nesse verso tem 8 humores de Srimati Radhika, que esse humor é chamado de rendezvous, meet with her beloved. Quando ela vai se encontrar com seu amado. Very nice, beautiful. Um humor muito belo. Actually, Ramananda, Na verdade, Rai Ramananda, ele compôs essa canção, Kalayati Nayanam, antes de se encontrar com Shri Chaitanya Mahaprabhu. Vocês compreendem isso? Por essa razão, aí o último verso dessa canção, o que ele escreveu? Janayati Rudra Gajadipam Buditam Ramananda Raya Govi Kavitam. Janayati Rudra Gajadipam Buditam. Gajadip, that is called King Pratap. Então, Gajati significa o rei Prataparudra, porque Rai Ramananda, ele era o governador. Ele era o oficial executivo do reino do rei Prataparudra. Ele não era apenas o governador, mas ele também é um elevadíssimo Rasika Vaishnava. Ele costumava governar o sul da Índia, né, nessa época. Porque naquela época o rei Prataparudra, ele governava toda aquela região do sul da Índia, incluindo a Orissa. Então, Rai Ramananda, ele era o governante ele é o governador do sul da Índia. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu se encontrou com ele, naquela época que eles se encontraram, Chaitanya Mahaprabhu e Rai Ramananda era o governador daquela área toda, que era, né, estava sobre o reino do rei Prataparudra. So, Ramananda, he also explained in this song.
Então o Rai Ramananda ele também explicou nessa canção Compose this que song, the pleasure of eu compus essa canção para o prazer do rei Prataparudra. Ramananda Raya Obi. May these words spoken by the poet Rai Ramananda Roy bring Que essas palavras happiness escritas pelo poeta Rai Ramananda tragam felicidade para o rei Prataparudra. This is the external Esse- meaning. Mas na verdade esse é o significado externo. Porque quem é Gajapatirudra de fato? Né? Gajapatirudra é o próprio Krishna. He explained, Mas externamente song, but the externally the pleasure of externamente ele falou que ele compôs essa canção para o prazer do rei Prataparudra. because but when Rai Ramananda he met with the Lord Chaitanya Mahaprabhu, Mas quando Rai Ramananda se encontrou that time com he Shri also Chaitanya wrote Mahaprabhu, very nice, beautiful ele também escreveu um granta muito belo, that is called Jagannatha Vallabhadra Jagannath Vallabh Nataka. Nataka. Paduranga, Jagannatha Vallabhanataka. and all the mood of the Sakis mood as well. E todo o humor das Sakis está lá. Very nice, beautiful. Ramananda he is called Rasika Vaishnava. Rai Ramananda é chamado de um Rasika Vaishnava. Por essa razão, Most of the time he glorified about na maior parte do tempo, Shri Chaitanya Mahaprabhu ele glorifica Rai Ramananda. Rai Ramananda is very native. Actually, Então, who is Rai Rai Ramananda ele é muito próximo e querido de Shri Chaitanya Mahaprabhu. E quem ele é de verdade? That is called Em Krishna Lila, ele é Vishaka Vishaka Saki. Saki. Nearest and dearest Saki. That is called Então, uma Saki muito próxima e querida de Shrimati Radhika, Vishaka Saki. Vishaka Saki e Shrimati Radhika têm praticamente o mesmo humor. Então, por isso, por isso Shri Chaitanya Mahaprabhu, às vezes ele abraçava Rai Ramananda e expressava todos os seus sentimentos, seu bhava, na frente dele. E quando em Vrindavana, quando Shrimati Radhika ela sentia essas dores da separação com relação a Krishna, então nesse momento Shrimati Radhika ela abraçava Vishaka Devi e expressava seu coração, seus sentimentos para ela. Da mesma maneira, quando Shri Chaitanya Mahaprabhu sentia essas dores da separação de Shri Krishna, especialmente no Gambhira, então nesse momento Swarupa Damodara e Rai Ramananda estavam lá e aí ele abraçava especialmente Rai Ramananda. Então essa canção é muito bela. Se você compara essas duas canções, Gita Govinda, composta por Jayadeva Goswami, Jayadeva Goswami Pada, ele apareceu antes de Shri Chaitanya Mahaprabhu. E Rai Ramananda, ele apareceu na mesma época de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então essa canção ela fala desse bhava, desses sentimentos mais elevados de quando Shrimati Radhika vai se encontrar com Krishna. Kalayati Nayanam Dishi Dishi Varitam Pankajana Ivamrido Maruta Charitam. Especialmente existem oito humores de heroína principais Naika. Um desses é Abhisarika. Abhisarika? This is first is called this heroine when she is going to meet with her loving. Abhisarika, não? Obhisarika Naika. Abhisarika Naika. Obhisarika Naika. Actually, this mode is called Obhisarika Naika. Então esse humor de quando a heroína vai se encontrar com o herói, o amado, esse humor chama Abhisarika Naika. So Srimati Radhika is going with her beloved. That's called Obhisarika Naika.
Então esse humor é um dos mais elevados. Utkantita, Khandita, Vipralabdha, then Alahantarika. What is called? Alahantarika. Then Prasita Bhartika Naika. 8 types of names. Then another last, that is called Swadhina Bhartrika. Sadhina Bhartika Naika. Why I am saying this is the highest mode? Por que eu estou falando isso? Porque esses são os humores mais elevados. Why I am saying this is our ultimate goal. In morning I told. E essa é a nossa meta, né? Meta final. Né? De manhã eu falei, por que vocês vieram na linhagem de Shri Chaitanya Mahaprabhu? E o que Shri Chaitanya Mahaprabhu está dando para nós? Porque nessa Kali Yuga, as almas condicionadas são completamente... Não tem, as pessoas não têm avidez, elas são completamente estúpidas. Porque essa é a natureza de Kali Yuga. Não é sua culpa, é a culpa da Yuga. Porque Kali está contaminando a todos nós. Né? Essa luxúria, ira, inveja, todos esses defeitos, essa tendência a criticar os outros. Essa é a natureza das entidades vivas em Kali Yuga. Nessa Kali Yuga, todas as Badadivas, as almas condicionadas, elas são completamente afetadas por Kali Yuga. Então, isso não é culpa sua, é culpa de Kali. Kali. Kali significa Kalaha, brigas, né? Desentende? Então ela entra na sua mente, né, e ela perturba você, perturba os outros. E faz vocês brigarem, né? As pessoas brigarem umas com as outras. Essa é a natureza de Kali. Então não estou culpando vocês, eu não estou dizendo que isso é culpa sua, isso é culpa de Kali. Essa é a natureza de Kali. Nessa Kali Yuga, todos os seres vivos, eles estão completamente contaminados com a natureza de Kali. Mas Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele é a personificação da munificência e magnanimidade. Apesar das as divas de Kali Yuga serem completamente contaminadas por Maya, Mahaprabhu, ele vem dar esse prema mais elevado. Qual é esse prema mais elevado? Não é o prema de Vaikuntha, não é o prema de Ayodhya, não é o prema de Dwaraka. Ele está dando o prema de Goloka Vrindavana. E qual é esse prema? Está falando nesse verso, né? Anarpita Charinchira. Então o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele saboreia esse prema mais elevado de Shrimati Radhika. E ele está saboreando e está falando, oh, isso é muito doce, é único. Então ele simultaneamente está distribuindo isso. Ele não discrimina quem é qualificado e quem não é qualificado. Ah, ele é chinês, ele é indiano, ele é malesiano, ele é americano, inglês. Quem é estúpido, quem é tolo, ele não está discriminando isso.
Ele apenas distribui para todos. Pegue isso. Ó, devotos da China, vai, peguem isso. Tomem, tomem. Ele está dando isso para todo mundo e não está discriminando. Qualquer um que aparecesse na frente dele, ele ia lá e dava. E nessa encarnação de Shri Chaitanya, de Satchidananda Gaura Hari, ele não faz essa discriminação. Nós discriminamos, né? O que nós discriminamos? A gente pensa, ó, ele é qualificado, ele não é qualificado. Ele é chinês, ele é indiano, ele é brasileiro. Ele é da Inglaterra. A gente discrimina, porque a nossa mente ela é estúpida. Mas Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele não levava isso em consideração. Ele não discriminava nem se era homem, mulher. Ele não discriminava se era um bebê, ou se era um jovem, ou alguém mais velho. Se ele era pandit, um erudito, ou se ele era um tolo. Ele não discriminava. Ah, a gente discrimina. Ah, você é muito inteligente. Ah, você é muito inteligente. Ah, você não é muito inteligente. Mas Shri Chaitanya Mahaprabhu não fazia essa discriminação. Na encarnação de Shri Chaitanya Gaura Hari, Gaura Avatar, ele distribuiu esse prema para todo mundo. Quem que vai pegar? Levanta a mão. Golo Vrindavan, Bihari Lala aqui. Então, por isso, Srila Gaura Govinda Maharaj, ele falava que o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu levantava uma mão, uma para cima e uma para baixo. Do que significa? Com uma, ele está, né, pegando esse prema mais elevado de Srimati Radhika e está saboreando. E, ao mesmo tempo, ele está, com a outra mão, distribuindo. Por conta disso, Srila Rupa Goswami Pada, ele compôs esse verso, Anarpita Charin Chirat. Então, que amor é esse? Esse Parakya Bhava mais elevado de Vraja. Aí você pode pensar, não, eu não sou qualificado. Algumas pessoas não queriam e saíam correndo, mas Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele saía correndo atrás dessas pessoas e obrigava, falava, como assim você não quer? Tome isso. Ei, devoto chinês, vem aqui, tome isso. Ei, devoto inglês, vem aqui. Toma esse prêmio. Ele fazia isso ou não? Mahaprabhu fazia. E haviam 6 pessoas que não queriam receber esse humor mais elevado de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mas Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele corria atrás deles. Quantas pessoas? 6 tipos. Os karmis, aqueles que estão absortos em karma, né? Ninduko, aqueles que ficam criticando os outros. Aqueles que estão sempre absortos em estudar as escrituras. Eles também não queriam. Mas Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele chamava eles e falava, como assim? Vem aqui.
e Passandia, aqueles que eram completamente ateístas. They're all Passandia. And Lord Chaitanya Mahaprabhu also. O Shri Chaitanya Mahaprabhu também ia atrás deles e falava: pegue isso. Kutarki. And some also impartialists. Alguns eram impersonalistas, advaitavadis. Eles não queriam receber esse prema mais elevado. Eles queriam imergir no Brahma. Mas ainda assim, Mahaprabhu falava: vem aqui, toma esse prema. Então, esses 6 tipos de pessoas não queriam receber esse prêmio de Mahaprabhu. E eles sairiam correndo. Mas Shri Chaitanya Mahaprabhu saiu correndo atrás deles e pegou eles. Por conta disso, Shri Chaitanya Mahaprabhu ele é conhecido como a personificação da munificência e magnanimidade. Então, Mahaprabhu. Então, por conta disso, essa era que a gente vive chama Danya Kali Yuga. E Kali Yuga sempre vem, né? Depois, Satya, Treta, Dwapara e Kali. Mas essa aqui que a gente está chama Danya Kali Yuga, como nessa canção. Danya Kali Yuga. E especialmente nessa Kali Yuga, Shri Chaitanya Mahaprabhu ele não vem em todas as Kali Yugas. Né? Yuga Avatar vem, Kali Avatar vem. Mas nessa Kali Yuga, essa Kali Yuga é chamada de Danya Kali Yuga. Nessa Danya Kali Yuga, Shri Chaitanya Mahaprabhu veio. E é por isso que essa era chama-se Danya Kali Yuga, porque Shri Chaitanya Mahaprabhu veio. E ele veio e deu esse prêmio para todo mundo. Kalki Avatar também aparece, né, nas outras Kali Yugas, e ele mata os demônios e dá Vaikuntha Prema. Mas nessa Kali Yuga, Shri Chaitanya Mahaprabhu veio por isso que essa Kali Yuga é chamada de Danya Kali Yuga. E ele veio e deu esse prema mais elevado para todos. Mas ele não vem em toda Kali Yuga, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Satya, Treta, Dwapara e Kali. Né? 1000 vezes esse ciclo de 4 yugas. Aí no final da Dwapara Yuga, Krishna vem. E aí quando Krishna desaparece desse mundo, Kali Yuga ela se manifesta. E aí Satyananda Gurahari vem, né, também em Kali Yuga, como Gaura Avatar. Então, essa é a especialidade dessa Kali Yuga, e Mahaprabhu está espalhando esse prema. Então, Rai Ramananda, ele compôs essa canção, né, Kalayati Nayanam. Esse humor mais elevado de Srimati Radhika, de como ela vai se encontrar com seu amado Krishna. Abhisarika Naika, esse humor. Na verdade, essa é a nossa meta final, derradeira. Srimati Radhika, ela vai se encontrar com Krishna, mas ela não vai sozinha. Quem vai com ela? Apenas as Manjaris vão com ela. Talvez amanhã eu vou explicar qual é a nossa meta final. Como Srimati Radhika, ela segura no ombro de uma Manjari em especial, talvez Rupa Manjari, e ela vai se encontrar com o seu amado Krishna. Abhisarika Naika. Raghunath Das Goswami, he composed his highest move. But first to understand your goal,
Então, primeiro você deve compreender a sua meta, e aí você começa a praticar seus sadhanas, né, o seu processo. Se você não sabe para onde você quer ir, né, como é que você vai fazer sadhana? Por isso, Gurudeva ele sempre fala, primeiro você deve entender qual é a sua meta. Então, na nossa filosofia Vaishnava, a gente sempre pensa em 3 coisas: Sambandha, Abhideya e Prayojana. Sambandha é o relacionamento. Abhideya é o processo, como alcançar a meta. E Prayojana Tattva é a meta em si. Então, sem sadhana, você não pode alcançar sua meta. Mas se você não definir também qual é a sua meta perfeita, como é que você pode praticar? Que prática que você vai fazer, né? Qual sadhana? Primeiro você precisa determinar qual é a sua meta. Então você começa a praticar. E Rai Ramananda explica isso muito bem, que esse é o nosso sadhana. E da mesma maneira, Chaitanya Mahaprabhu ele perguntou para Rai Ramananda: então, quando Shri Chaitanya Mahaprabhu ele perguntou para Rai Ramananda qual é a nossa sadhya, nossa meta, e qual é o nosso sadhana, o processo. Então, nesse momento, Rai Ramananda ele citou esse verso, né, das Escrituras. O Senhor Vishnu vai ficar satisfeito se você seguir o Varnashram Dharma, é o que esse verso está falando. Então, Rai Ramananda ele começou falando sobre o Varnashram Dharma. Então o Senhor vai ficar satisfeito se você seguir as regras e as normas do Varnashram Dharma. Existem 4 tipos de Varna e 4 tipos de Ashram. Primeiro o Varna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, e os Ashrams, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. Então todos devem seguir esse sistema Varnashram. E esse Varnashram Dharma, ele vai definir depende do seu swabhava, da sua natureza. Quem é chamado de Brahmana, né, de Kshatriya, de Vaishya e Shudra, isso é definido de acordo com a sua nista, a sua qualificação vai ser estabelecida. Então isso depende do seu swabhava, sua natureza. Nature. Uma pessoa que nasce do ventre da mãe, ele é um Shudra. Porque ele está sempre chorando, falando que isso é meu, isso é seu, né? Então essa pessoa é um Shudra.
Vedat Pate Bhavet Gita. Brahma Janati Sati Brahmana. So according to their, then Krishna said to also Arjuna, Bhagavad Gita, Taturvida, Bhajante man. Chaturvida bhajante man. Chaturvida bhajante man. Taturvida, Bhajante man. Chaturvida bhajante man. Sukriti Arjuna. Guna Karma, Taturvida, You have mobile? Bhajate man, and Chatur Varna Maya system. What is it? Chatur Varna Maya system, Guna Karma Vibhaga. Remember this word, Bhagavad Gita. I manifested 4 Varna and Asrama according to their Guna and Karma. Good means qualification and De their acordo activity. nesse verso, Shri Krishna fala no Bhagavad Gita que eu manifestei esses 4 varnas e esses 4 ashrams. You born in doctor family, you will be doctor right now. Isso acontece de acordo com a natureza. Se você nasceu numa família de médicos, você é um médico. How possible you become doctor? Se você não tem o certificado, né, o diploma de um médico, como é que você pode dizer que você é um médico? Você vai falar, ah, meu pai é um médico, então eu também sou um médico. Isso é correto ou não? Não, isso não é verdade. Não é verdade. Se você não estudar, medicina, como é que você vai se tornar um médico? You understand or not? So doctor's son will not become doctor if he is not study the medicine. Então, A doctor's son study medicine. se você não estuda medicina, você não pode se tornar um médico. Everything depends on your study and qualification. Então tudo depende do seu estudo, da You sua born in qualificação. Brahman family. Você nasceu, por exemplo, But you numa are família not de following brahmanas, the Brahmanical mas você não activity. segue as atividades So you are not bramínicas. Brahman. Então você não pode falar que você seja um And brahmana. one who born in Sutra family. E quem nasceu numa família de Shudras, mas estuda os Vedas, Puranas, Upanishads e segue em todas as regras, então essa pessoa, sim, ela deve ser considerada um brahmana. So this is the process. Então esse é o processo. Actual manifested, that is called Daiva Varnashram Dharma. That is called Então por isso, né, Shri Krishna manifestou esse sistema chamado Deva Varnashram Dharma. your De acordo good com activities, as suas recognize about your qualidades e atividades, você vai ser, né, se enquadrar em um Varna e um Ashram. step by step Por explain conta disso, Krishna ele explica qual é a qualificação do Brahmana, como a gente pode saber que uma pessoa é um Brahmana, one who always speak the truth. uma pessoa que sempre fala a verdade. It is very simple. Ele é muito simples, honesto, Sattva, Saucha, É cleanliness, um Sattva, Brahmana. Saucha, Daya, and mercy to the others living entities, Tem, compassion to né, the others. compaixão com as outras entidades vivas. Então esse é And um who is Brahmana. very cruel. E aquele que é muito One cruel, who took birth in Brahman family. mesmo One is very nascendo numa família de cruel. Brahmana, Cruel understand? uma He família is de Brahmanas, mas é muito cruel, então animals. ele mata He animais is like butcher. como um Butcher understand? açougueiro, um He carniceiro. born in Brahman family. Vamos supor que um açougueiro, um carniceiro nasce na família de Brahmanas, né? Mas ele tem esses hábitos. Como é possível dizer que ele seja um Brahmana? Você não pode falar And isso. one who takes birth in low family, Mas uma pessoa que nasce numa família, or he is very né, kind, mais baixa, mas ele é muito bondoso, he speaks the truth. ele é veraz, fala a verdade. It was very simple. Aquele que é muito simples, não tem duplicidade, It's hipocrisia, called honesto, né? Ele é chamado de Brahmana. and this perfect Brahman is called perfect Vaishnava. E o Brahmana perfeito, ele é o perfeito Vaishnava. Who is simple. Quem é No duplicity and simples, hypocrisy. honesto, não tem essa duplicidade e hipocrisia, então ele é chamado de Brahmana. And which called
perfect Brahman? E quem é o Brahmana perfeito? É o Vaishnava perfeito. Why I'm saying this? Por que eu estou falando isso? Porque quando Shri Chaitanya Mahaprabhu ele perguntou para Shri Ramananda, então Shri Chaitanya Mahaprabhu ele perguntou, primeiro você deve estabelecer qual é a nossa meta sadhya. Vishnu aradhate panta nanna prakti sokaranam. This is the process. Então, esse é o processo, né? Essa foi a resposta de Ramananda. Então, Mahaprabhu foi fazendo perguntas e Ramananda foi respondendo. Esse é o processo. Como alcançar nossa meta mais elevada. Então, o Rupa Goswami escreveu esse verso falando como é que a gente pode alcançar a meta mais elevada. Então, de manhã ele falou com o Gurudeva, primeiro, Adu Padashana. Primeiro você deve se abrigar aos pés de lotos de Guru, Guru fidedigno. Então você deve receber iniciação Diksha, receber Diksha mantras. Sem receber os Diksha mantras, o seu coração nunca vai ser purificado. Porque Diksha significa o quê? Em inglês a gente fala iniciação. Mas Diksha significa Divya Gyana toda dieta. Então, Diksha. Di significa Divya Gyan, conhecimento transcendental, realização transcendental. E, ao mesmo tempo, Ksha significa a destruição de todos os seus pecados. Quando os raios do sol eles se manifestam, então toda a escuridão ela desaparece. As duas coisas não podem estar no mesmo local, né? A luz e a escuridão. Então, primeiro, esse conhecimento transcendental se manifesta, né? Que o conhecimento de que eu não sou esse corpo, eu sou um servo eterno de Krishna, um servo das gopis, né? Que é o servo de Krishna e o amado das gopis. Pada Kamalayo Dasa Nudasa. Então, esse humor vem, né, quando a gente obtém esse conhecimento. Eu não sou chinês, eu não sou inglês. Ele tem um passaporte em inglês, então ele pensa que ele é um... Tá brincando com o Prabhu Anagamohan, falando que ele nasceu na África, tem o passaporte, né, de Gujarat e inglês. Não, mas você não é nada disso. Então, quando é que essa concepção real vai vir, né? Quando você recebe Diksha de Guru. Né? Então, quem sou eu? Eu sou o servo eterno de Krishna. Mas quem é Krishna? E quem é Krishna é Vrajendranandana Shamasundara. Não sou servo de Dwarakadish Krishna. Eu também não sou servo de Mathuradish Krishna. Krishna de Mathura. Então, qual Krishna que eu sou servo? Vrajendranandana Shamasundara. Vrindavanana Chandra. Por isso que nesse verso fala Gopi Bhartur Dasanudasaha. Sempre se lembre disso, que talvez vocês fiquem pensando, eu sou chinês, sou indiano, Gujarati, eu sou paquistani, Bangladeshi.
attain your perfection. Dessa maneira, você não pode alcançar a sua And meta. the servant of Krishna, Você deve pensar que você é um servo do servo de Krishna, que é o amado das gopis. With the process. Then you bhajan. Esse é o processo. E aí você vai fazendo então seu bhajana e sadhana. Então, primeiramente, esse conhecimento transcendental se manifesta, né, de que eu não sou esse corpo, eu sou o eterno servo de Krishna, que é o amado das gopis. E ao mesmo tempo, todos os seus pecados, eles desaparecem do seu coração. Então, por isso, primeiramente, é necessário Diksha, a iniciação. Algumas pessoas pensam, por que eu preciso de Diksha? Eu posso cantar o mantra, eu posso cantar os santos nomes. Aí Gurudev está falando, não, é preciso receber Diksha. Esse é o processo. As pessoas ficam perguntando, né, por que Diksha é necessário? É porque isso é uma coisa sectária, né? Algumas pessoas falam. Que aí eu vou ter que falar que eu pertenço a esse guru ou aquele guru. Não, você não pode falar isso. Então é necessário Diksha. E aí todos os pecados vão ser destruídos do seu coração. E aí você também precisa ouvir Harikatha. Porque sem ouvir Harikatha, o seu coração nunca vai ser purificado. Se você não tem gosto por ouvir Harikatha, então todos os seus esforços vão ser inúteis. Mesmo se eu seguir todos os, né, as normas do sistema Varnashrama, se eu não tiver gosto por ouvir Harikatha, todo o seu bom comportamento, né, de seguir todas as regras, também vai ser inútil. Kevalam. Então a gente deve ter dar muita atenção para ouvir Harikatha. Ano passado, Murali Prabhu também cantou essa canção, o Gopi Gita. Então, não se esqueça, todo ano você deve ir. Esse é a sua punição. Enquanto eu estiver aqui, 8 dias, 7 dias, você deve vir todos os dias. Essa é a sua punição. Essa é a sua punição. Eu sei que você não tem tempo, você é muito ocupado. Mas quando alguém te dá uma punição, aí você tem que vir. Ele é muito bondoso, generoso. Quando a gente ia para UK, eu acho, ele costumava vir também. Não, o Kirtan dele é muito de derreter o coração. Sempre uma salva de palmas para ele. Tem também uma canção de Vallabhacharya. Amanhã ele vai cantar essa canção, Madhurashtaka. E todos vão ficar felizes. De manhã, mas de manhã vocês devem ouvir também sobre
o Padeshamrita, né? O néctar da instrução, que é falando sobre o nosso sadhana, como é que a gente vai alcançar a nossa meta, a nossa perfeição. Então, agora o tempo terminou, vamos fazer só um pouco de Kirtana e honrar Prashada. Jai Shri Radhe. Eu vou encerrar por aqui, acho que aí vocês podem seguir no Vanamadurya no Brasil. Vanamadurya, tá bom? Jai Shri Radhe Shyam. Okay, now.